Olá galera, tudo bem? Meu nome é André, eu tô aqui para dar o testemunho do porquê um ex-ateu, eu era ateu quando era mais novo, me tornei um cristão católico. E é interessante ver, desde o início, né, para ver como Deus pauta a nossa vida e tudo, né, tá ligado a Ele. Quando eu nasci, gente, eu nasci numa família católica, assim, católica, né, não é a católica realmente da igreja, é uma católica católica, né, é que a gente chama de IBGE, não gosto desse termo, mas é uma família católica, né, vagabunda, assim. E eu fui batizado na igreja católica, né, a minha vida inteira, toda vez que eu ia a alguma igreja, era na igreja católica, batismo, mas não era algo assim, muita coisa. Porém, meus 8, 9 anos de idade, eu sempre tive na minha cabeça uma cabeça muito cética. Eu não acreditava. Eu não acreditava em Deus. Na minha cabeça nada fazia sentido. Eu fazia umas análises assim, ateias muito boas para quem tinha 9 anos. E realmente eu questionava. Para mim não fazia sentido. Aí com uns 12, 13 anos, quando eu descobri que existia ateus mesmo, que podia não acreditar em Deus, eu virei ateu. Eu usava a internet para... Eu era aquele ateu chato, assim, com 12 anos eu já era chato. E eu falava isso na aula, as professoras ficavam horrorizadas, né? Porque ateu hoje tá na moda, hoje todo mundo é ateu praticamente. Mas as professoras ficavam horrorizadas, os meus colegas, como assim ser ateu? Quem me conhece desde criança sabe, né? E com uns 12, 13 anos, os meus pais começaram a ir na igreja evangélica. E ali, nesse momento, né? Eu comecei a frequentar na igreja e eu começava a me passar mal, assim, e não gostava da igreja, e era um ambiente para mim que era, não vai. Porém, com o tempo eu comecei a escutar bastante pregação, né, porque vai influenciando você, e eu virei cristão, né, vamos dizer assim, minha primeira vez cristão foi como evangélico, e realmente eu acreditava, e eu escutava pregação do Marco Feliciano, eu baixava as pregações do Guina. E assim, gente, vamos dizer assim, que eu fui meio que convertido, mas do modo errado, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, quem já viu o testemunho do Guina foi convertido por isso. Tipo, é uma mentira aquilo ali, aquilo ali nem existe, nunca existiu aquilo ali. Ele é um mentiroso falando que aconteceu várias histórias que não aconteceram. E caí em várias histórias desse, ex-bruxo, enfim. Eu comecei a acreditar nessas coisas ali e virar evangélico por causa disso. Porém, com o tempo, meus pais foram saindo da igreja evangélica e eu fui perdendo, né, esse contato, né, da igreja com o tempo. Porém, gente, eu na igreja evangélica, pode ser um clichê que eu vou falar, eu lembro, das pregações que eu lembro na igreja evangélica, é toda sobre dinheiro. E tipo, eu acho que isso meio que, gente, não vai prender você. Não estou falando que todas as igrejas evangélicas só falam de dinheiro ou essas ideias, mas as pregações que eu lembro, no geral, no final, quando eu precisava, né, vamos dizer assim, se entregar, mas e o dízimo? Mas e o dinheiro? Mas eu multipliquei dinheiro, eu já vi cada coisa, gente, né, enfim. Porém, com uns 13, 14 anos, né, já fui meio que voltando para aquilo que era ser ateu, né, a gente desilude das igrejas, e tem questão de pastor, essas coisas. Toda igreja tem essa questão de não concordar, né? É incrível. A igreja evangélica, você pode ver, nenhum crente ele fica na igreja ao mesmo tempo, ele vai mudando de igreja toda hora. Isso é muito nocivo. Porém, voltando ali, eu comecei a ler realmente os autores ateus e comecei a ficar bastante ateu, até que eu conheci um autor chamado Karl Marx, né? Aí, depois de Karl Marx, ateu, materialista, marxista, né, extremo, assim, eu virei realmente um ateu. Eu até comecei a estudar ciências sociais na Universidade Federal do Paraná, eu passei em ciências sociais, realmente eu era de esquerda, absurdamente ateu, lia Carl Sagan, gostava do Pirula, né? Eu gosto do Pirula, gosto muito do Pirula, mas assim, né, em relação à religião, eu concordava muito com o Pirula, gente, eu ficava lá, Pirula, meu herói, né? E realmente, né, racionalmente, no caso, né, eu ficava ali, Pirula, meu herói, porém, racionalmente muda tudo, né? Através da razão que a gente encontra Deus, gente. Enfim, voltando ali, ateu, marxista, extremamente petista, né? Era tudo ali, né, que se englobava. Vou dizer assim pra você, petista não era tanto não, porque eu achava que o PT ainda era menos radical do que eu era mais radical que o PT, mas assim, tinha simpatia com o Lula, vamos dizer assim, né?
E voltando para esse momento, eu comecei a muito participar de debates, etc. Até eu ver um outro lado, até eu cair no vídeo de um tal de Padre Paulo, né, Paulo Ricardo, né, Padre Paulo Ricardo, que realmente é o que me converteu. Nunca esqueço até hoje, eu coloquei numa sala de aula de gênero, né, um vídeo do Padre Paulo Ricardo, né, para rebater ele. Eu não queria concordar com ele, eu queria rebater ele lá. E com o tempo, gente, você vai escutando, você vai ouvindo a graça de Deus e vai vendo a verdade. Porém, beleza, eu queria refutar o Padre Paulo Ricardo. Eu não queria aceitar o que o Padre Ricardo falava, né? E com isso, eu comecei a escutar aquele santo homem, né? E você vai, caramba, isso faz sentido? Nossa, isso faz muito sentido. Nossa, gente, o que ele está falando é muito verdade. Eu nunca esqueço, gente. Eu já tinha começado a me converter por dentro, tá? Eu tinha começado a me converter como cristão católico, no caso, né? Como cristão. Não vou falar católico, gente, tá? Não vou falar católico, porque o católico eu virei realmente esse ano, de verdade. Porque a gente fica com resquícios de protestantismo na gente, muito grandes. E eu falo que a gente precisa se livrar do mínimo de protestantismo possível. Respeito, mas a gente tem que se livrar. Como católico, a gente não pode manter o mínimo de protestantismo na nossa cabeça. Isso demorou para sair da minha cabeça. Porém, eu comecei a aceitar, realmente, Jesus. E eu fui convencido através de vários argumentos, né, racionais, causa e efeito. Primeiro foi assim, gente, porque eu sempre fui extremamente racional. Eu nunca consegui na minha vida aceitar algo se algo não passasse pela minha razão antes. Por isso que eu falo que a fé é extremamente racional. E o argumento cosmológico, e começou a fazer sentido. Aí começa a ler a Bíblia, aí começa, né, tocar a graça. Gente, quem é ateu, vou falar pra você, você pode ler a Bíblia o tempo todo. Se você quiser refutar ela, você vai ler o tempo todo. Se Deus for gente boa com você, ele vai falar, dá aquele toque em você. Mas se você ler com aquela raiva, não tá errado, dificilmente ele vai te tocar. Mas no momento quando você lê com um mínimo de inclinação, Mateus 7,7. Esse é o versículo da minha vida, gente. Mateus 7,7. E eu nunca esqueço, um dia eu estava assistindo um filme de Jesus. Esse é o dia que mudou minha vida. Eu estava assistindo um filme sobre Jesus. Esse dia mudou minha vida. E esse dia que eu estava assistindo um filme sobre Jesus, eu comecei a chorar absurdamente. Fé não é emoção, tá, gente? Fé não é sentimento. Mas esse dia eu comecei a chorar absurdamente. Mas assim, do início ao fim. De um jeito que eu fui tocado, assim, que realmente não era natural aquilo. Não era natural. E eu fui tocado profundamente através desse filme, né? O filme do Jeremy Sisto. Um filme até que, assim, é um filme inicial. Assim, não é um filme que eu recomendaria alguém assistir hoje em dia. Mas para iniciar, assim, é muito bom aquele filme do Jeremy Sisto. E aquele filme me tocou de um jeito absurdamente... eu não sei explicar, não tenho palavras. Eu chorei do início ao fim. Qualquer ação de Jesus parecia que, caramba, isso é o que eu sempre procurei. Tá ali. Nossa, quando Jesus, né, ele perdoa a adúltera, né? Perdoa não, né? Quando ele perdoa a adúltera, né? Mas desculpa, errei. Ele perdoa a adúltera e evita que ela seja, né, apedrejada. Nossa, eu acabei de chorar naquele momento. Gente, eu nunca chorei por nada na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que é o oposto de emoção. Eu sempre falo que emoção era coisa de pessoa... Enfim, é racionalista. Sempre fui cientificista, sempre fui racionalista. Isso que é o incrível, né? Até hoje eu sou, tá? E às vezes, assim, tem coisas em que eu vejo que eu não acredito, né? Pode ficar bravo comigo, mas não acredito. Porém, a gente sente a graça de Deus ali. E no final do filme, nunca esqueço disso, eu tava vendo Jesus, né, passando por uma janela, não lembro direito o que era. E no filme, né, aparece um vento de Jesus, tipo um vento que mexia na roupa de Jesus, e com isso eu senti o vento do filme vindo no meu rosto, enquanto eu tava tipo extasiado em sentir mesmo a presença real, né, da graça no meu coração. E eu senti um vento no meu rosto, e eu falei, mas da onde veio esse vento, gente? Da onde que esse vento veio? Não faz sentido esse vento no meu rosto. E eu sempre cético, falei, capaz, isso faz sentido. E detalhe, era na cena pós-Tomé, e eu sempre me considerei cético tanto quanto Tomé.
né? Enfim, chegou, acabou o filme, e eu fiquei pensando, meu Deus, veio vento no meu rosto. Veio esse vento no meu rosto. Eu até escrevi, porque depois a gente nega. Às vezes a gente passa uma situação e fala, não, porque dia tava o ventilador ligado ali, tinha não sei o quê, né? E a gente começa a negar, mas eu escrevi aquele momento. Eu senti um vento de Jesus, vindo o vento lá em Jesus. O vento passou na tela do computador e foi pro meu rosto, estava assistindo no computador. E depois desse dia, gente, nunca mais fui o mesmo. Quer dizer, não vou dizer que... Quer dizer, eu me entreguei ao pecado novamente. Com isso a gente faz coisa errada, gente. Mas vamos voltar aqui. Com isso, eu falei, Deus existe. Não tenho dúvidas, né? Eu já tinha ali mais a ideia racional de Deus. E agora eu tinha a ideia de uma coisa que aconteceu mesmo, né? Um ato ali meio que miraculoso, um ato que não faz sentido, né? Para uma pessoa racional acontecer. E toda vez que eu li a Bíblia, eu tinha mais tocado e etc. Enfim, comecei a ver os vídeos do Padre Paulo Ricardo e ficava extremamente tocado. Gente, fé não é emoção, hein? Fé não é sentimento, hein? Ok? Mas o primeiro toque de Jesus, quando ele toca você pela primeira vez, você chora igual um bebê. É incrível, é incrível. Enfim, voltando ali, Deus, numa semana bela, ali, perto dessa data, ele não era muito longe não, ele quis me provar. Aí que começa, gente. Aí que começa a parte boa. Boa. Eu comecei a passar pelas provações. Eu nem sabia o que era provação. Para mim, se eu encontro Deus, ia ser tudo felicidade. E realmente não foi felicidade. Então, o que foram as minhas provações? Foram horríveis. A cruz é pesada, meu querido. A cruz é pesada. A cruz é extremamente pesada. E tudo que eu passei nas minhas provações, né, foi para o quê? Para eu sofrer e para mostrar, ó, isso aqui, ó, é a cabeça, isso aqui é a alma. Deus me explicou certinho, partes por partes do ser humano, gente. E eu arrumei uma psicóloga na época, porque eu precisei de uma psicóloga na época. E ela me ajudou a entender várias coisas, né, ali, né? Porém, primeiro dia, nunca esqueço, um dia eu tava de boa, feliz. No primeiro dia da minha aprovação, me deu depressão. Como assim depressão? Depressão é um processo, realmente depressão é um processo. Mas me deu depressão, gente. Eu entendi o que era uma pessoa com depressão. Eu comecei a viver e tudo que eu queria não fazia sentido. Tipo, tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, parecia que não fazia sentido. Tudo. Eu lembro que uma vez joguei bola, acabou de jogar bola, eu falei assim, cara, eu quero me matar. Não faz sentido nada aqui. Se meus amigos não me alegram, nada disso me alegra. Gente, segunda e terça-feira foi desse jeito. Foi um dos piores dias da minha vida. Tudo que eu fazia, parecia que eu queria buscar. Eu quero sair desse estado. Eu queria sentir a felicidade que eu estava sentindo, mas eu não sentia. Muitos anos atrás, eu falei uma frase, né? Que depressão era coisa de pessoa fresca, pessoa fraca, né? Parece que Deus quer mostrar, ó, nunca mais tenha sua opinião. Nunca mais tenha sua opinião. Veja como que as pessoas não são fracas, realmente elas não conseguem sair. Eu fiquei 2 dias lutando comigo mesmo para sair desse estado. No terceiro dia eu melhorei, só que eu senti uma forte... Gente, eu não sei explicar, mas eu senti que eu tava sendo... Não vou falar a palavra possuído, porque longe de ser possuído, mas eu senti que tinha uma presença maligna dentro de mim, né? Ou perto de mim, não sei explicar, não sei explicar. E eu fiquei extremamente mal nesses dias. Eu não conseguia abrir meu olho, eu ficava assim, ó. Eu lembro que eu ficava extremamente cansado, eu suava, só parava quando pegava o terço e dormia com o terço. E esses dias foram horríveis, eu tava me sentindo muito mal, como se algo estivesse sugando a minha energia, né, para Deus falando, olha, o primeiro é o mental, agora você saiba que existe espírito, tá? Realmente eu senti o espírito sendo atacado, o meu espírito, né? O meu eu sendo atacado, vamos dizer assim, né? Eu não sei se esses termos é correto ou nada, é o que eu sinto, gente. Um dia eu posso falar com o padre e descobrir o que eu senti nesse momento, mas não era nada natural, era alguma coisa maligna que estava buscando o meu eu, algo assim. Mas eu acho que seria uma aprovação, não era nada que era para me
Hoje eu penso assim, né, que era para me possuir nem nada, mas eu senti uma obsessão demoníaca me rondando. E para mim, né, depois disso, na minha cabeça chegou à conclusão que isso era mesmo para explicar, isso é alma, tá? Veja que alma existe. Espiritualidade existe, né? Aí eu comecei a ter ataque de pânico, ansiedade. Minha namorada na época, minha esposa, viu tudo isso, né? Eu não falei para ela das obsessões nem nada, assim, aconteceu para ela depois, mas os ataques de pânico e ansiedade, assim, absurdos, assim, de eu ter que deitar no chão e não conseguir respirar e realmente ser uma coisa extremamente forte em mim. E isso aconteceu, né, durante essa semana. E na sexta para o sábado para domingo, né, me deu uma pedra no rim. Mas assim, explodiu uma pedra no rim e me destruiu, gente. Me destruiu. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca nem nada. Nunca nem... Não sei explicar a dor que é uma pedra no rim. Mas eu tava com ataque de pânico, pedra no rim, tava com depressão, tava com medo de voltar a sentir aquela obsessão em mim de novo. Enfim, foi um momento assim de estresse absurdo. E eu nunca esqueço, no dia que eu fui pro médico, né, quando eu tive essa pedra no rim, eu encontrei um menino lá. E esse menino, ele tava com a bactéria no olho, ele tava desse gigante, gente. E eu tava tomando um remédio na veia, e eu lembro até hoje, cara, eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu sei como dói e essas coisas que acontecem, não sei eu da onde tirei essas palavras, mas saiu na hora lá. Mas assim, confia em Jesus, que ele vai tirar isso de você. Nossa, lembrei, a senhora tava tentando aplicar na veia dele, ela errou todos, ele tava só se ferrando. E eu vi que, putz, eu tô com essa dor aqui, mas o cara tava com o olho desse tamanho, a mulher picando ele 1 hora sem parar e não achava a veia, né? Enfim. Foi as 3 enfermeiras tentar achar a veia dele lá, mudaram de braço, enfim, foi uma... E eu olhando ali, falei, nossa, tá sofrendo mais que eu, né? Eu fui lá, soltei umas palavras, realmente, que não foram minhas palavras, gente. E a partir daquele momento ali, eu não senti, obviamente pelo remédio, mas naquele momento parece que a pedra não ia me manifestar em mim mais. E no outro dia, né, eu dormi com o maior medo de voltar a dor, né? E no outro dia, eu fui fazer xixi e eu urinei. Não era pedra, gente. Eu urinei, não faço ideia do que eu urinei. Não faço ideia. Era uma coisa que parecia umas folhas, não sei explicar. Não adianta, que eu já tentei explicar várias vezes e nunca consegui. Mas parecia que era uma coisa vinda de uma enfermidade maligna mesmo, o que eu urinei. Só que na minha cabeça, aquilo poderia ser pedra no rim. Não sei, porque eu nunca tinha visto uma pedra no rim. Era a primeira vez que eu tinha tido, eu nunca tinha visto uma pedra no rim. Mas eu mijei esse negócio que não faz sentido nenhum, parecia umas folhas pretas. Falei, nossa, que pedra no rim estranha, não parece uma pedra. Até que depois eu tive pedra no rim, e realmente saiu a pedra. Eu falei, cara, aquilo que eu tive não era pedra, não. Enfim, gente, era um negócio que com certeza veio de uma enfermidade maligna. Ou seja, Deus permitiu eu passar por tudo isso. Quando eu passei por tudo isso, parecia que eu era um cordeirinho, gente. Eu era uma pessoa extremamente grosseira. Quer dizer, eu ainda sou um pouquinho grosseiro às vezes, mas assim, eu era uma pessoa extremamente diferente do que eu era. Eu era uma pessoa extremamente diferente. Depois da aprovação, eu parecia um cordeiro. Eu era manso, eu era bom, eu pensava nos outros, né? E a gente vê as provações como uma coisa horrível, né? Mas entende o porquê da aprovação. Né? Mas foi horrível. E assim, isso, né? Com o tempo eu comecei a seguir a Deus, mas eu não mantive vida de oração. Eu não soube, né? Manter vida de oração. Gente, mantenha vida de oração. Porque isso me fez desprender da igreja. Porém, em nenhum momento da minha vida eu desprendi de Deus por vontade minha mesmo. E em nenhum momento eu duvidei da existência de Deus depois desses eventos. Em nenhum momento. Eu realmente cometi pecados horríveis após. Eu virei uma pessoa horrível após ainda. Tendo consciência que Deus existia. Né? E às vezes a gente não entende porque as pessoas fazem isso. Realmente eu não entendia. Porque mesmo eu tenho conhecimento, ciência que Deus existia, eu fiz essas coisas horríveis. Porque realmente eu fiz coisas horríveis, né? Eu casei depois disso,
Eu casei antes disso, na verdade, né? A minha namorada, ela... Eu era namorado dela, era noivo dela antes da aprovação, depois da aprovação eu casei com ela. E eu passei por muitas coisas, assim, cometi muitos pecados horrorosos, assim, que eu não vou falar aqui, que eu não quero, mas eu cometi pecados horrorosos tendo consciência que Deus existia. Por quê? Porque eu não mantive vida de oração. Gente, quando Deus te chama, mantenha vida de oração. Reze, ore. Reze e ore muito. Enfim, vivi, depois disso, gente, passou 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 anos depois, esse desgraçado aqui, né, ficou 7 anos sabendo que Deus existia, sabendo da graça dele, sabendo de tudo, tudo. Olha como a gente é retardado. O ser humano sem Deus é muito burro, gente. Sabendo de tudo isso, eu defendia Deus. Quando eu vi um ateu falando, eu defendia. Mas só que eu não vivia. Então, eu era um hipócrita, teoricamente, né? E assim, gente, realmente, eu era uma pessoa horrível. Vocês não têm ideia, era uma pessoa horrível. Não matei ninguém, tá? Mas eu era uma pessoa horrível, horrível, horrível. Né? Falando algumas coisas assim, eu humilhava as pessoas, não dividia nada, né? Se tinha comida, eu comia antes para as pessoas não comerem. Tipo, era nojento, gente. Era uns exemplos. Eu fazia coisa pior também, mas né, nada de criminoso, não adianta pesquisar crime meu que não tem. Enfim, mas eu cometia pecados horríveis, eu era uma pessoa muito ruim. Né? Eu era muito egoísta, até mesmo com filhos meus, né? Coisa ridícula, né? Enfim, eu tinha ciência da palavra, eu tinha tudo, mas eu caí em pecado. Porém, Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele me buscou, gente. Ele falou, André, vem aqui que não tá dando mais. Né? Nesse meio termo, cometendo pecados, né? Vivendo essa vida de extremo pecado, eu tinha consciência de que eu estava fazendo coisa errada, mas eu queria estar ali. E se eu morresse, gente, eu ia pro inferno com toda certeza absoluta. E a vida de oração e a segunda pessoa. Quando eu virei? Essa segunda pessoa, gente, para mim, é obviamente, quem me salvou foi a graça de Deus, né? Mas sem a intercessão da Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, medianeira de todas as graças, a bem-aventurada de todas as gerações, né? Sem ela, não teria acontecido. Gente, apesar de eu estar naquele estado que eu falei para você antigamente, eu nunca tinha rezado um terço, um rosário. Eu falei, vou dar basta nisso, eu vou começar a rezar o terço. Umas 2 vezes por semana. Aí eu comecei a rezar todos os dias. E rezava. Pedia para Nossa Senhora. 1 vício quebrado, 2 vícios quebrados, 3 vícios quebrados, vários vícios quebrados. E através do terço, que se tornou rosário, né, eu fui salvo. E hoje, com a vida de oração, com a intercessão de Nossa Senhora, eu sou uma alma que eu vou falar para você, se eu morrer hoje, gente, eu morro sossegado. Se eu for pro inferno, eu mereci, porque eu fiz muita coisa má. Mas se eu morrer hoje, eu morro muito feliz. Porque realmente eu conheci a graça de Deus naquele momento e hoje eu me mantenho na graça. Hoje eu me mantenho na graça. E hoje eu tenho forças, eu tenho arma para me manter na graça. Devido à intercessão de Nossa Senhora. A medianeira de todas as graças, minha gente. Não esqueçam dela. Eu tinha mentalidade muito protestante. Muito protestante. E naquela época eu não rezava por Nossa Senhora. Não estou falando que Nossa Senhora me salvou. Não venha cortar essa parte e falar que não foi ela que me salvou. Quem me salvou, tenho plena consciência que é Deus. Mas ela intercedeu. As minhas Ave-Marias intercederam. Não seja mau caráter em tirar essa parte, que Nossa Senhora não salva ninguém. Ela não salva, ela intercede na sua salvação. Entendeu? Só Deus. E é incrível, gente, quando a gente vai aprendendo essas coisas, a graça de Deus, né? E você vê que você não faz nada, né? E naquela época eu tinha a mentalidade que eu tinha que fazer, às vezes, as coisas. Deus faz tudo por você, gente. Gente, é incrível como Deus, ele faz tudo por você. Tudo que você quer, tudo que... Quando você se vai a ele, Mateus 7,7, né? Busque e receberás. Deus está falando disso, a graça. Busque e receberás. Se você quer a graça, se você quer a provação que Deus existe, busque e receberás. Você é ateu, você que não acredita em Deus, nunca acreditou em nada. Pare de ler a Bíblia. Pare de ler a Bíblia.
querendo se refutar. Faça como eu fiz. Tenta uma vez, lê a Bíblia. Pô, eu vou acreditar aqui, eu vou fazer força para acreditar. Peça e receberá. Deus me dá uma graça. Ele vai te dar. E peça para Nossa Senhora que Ele vai te dar mais rápido ainda. A Nossa Senhora é intercessora. Né? Ela é intercessora. Gente, então o meu testemunho assim, vai mais longe que isso. Porém, saiba disso. Vida de oração é extremamente importante. Tem que orar, gente. Tem que orar. Tem que orar e muito. Senão, o capeta pega nós. O meu grande erro foi esse, não ter orado. O meu grande erro foi ter menosprezado o rosário, por exemplo, que era uma ferramenta simples, né? E eu queria só conhecer Deus intelectualmente. Não adianta, gente. Você tem que rezar, você tem que se entregar o coração, se abrir, né? E com a Nossa Senhora, gente, fica muito mais fácil, né? Se você conhece Deus a 100%, eu acredito que muitas pessoas conhecem 100% a Deus. Se você conhecer Deus a 150%, adicione a Nossa Senhora na tua vida. Que somente você consegue ter a plenitude da graça, né? Com Jesus, só com Jesus. Porém, com Nossa Senhora tudo fica mais fácil, fica brilhoso, fica lindo, né? E eu morreria, né? Se eu morresse nesse sentido, né? Antes disso, eu ia morrer sem conhecer isso. Eu conhecia Deus, né? Somente que é o suficiente, né? Para Jesus, mas fica florido, gente. Tem rosas, né? Nossa Senhora de Guadalupe tem rosas, é lindo o caminho, é florido, é mais fácil. Ela intercede, gente. Ela intercede pela gente. Ela intercede, ela faz tudo pela gente, né? Quando ela adotou João, ou seja, nos adotou, né? Nossa Senhora vê a gente como vê Jesus, gente. Você entendeu? Ela vê a gente como filho, porque eis aí o teu filho, mulher. Eis aí o teu filho. E realmente ela nos trata, né? Obviamente que Jesus é Deus, mas ela nos trata, né, de um amor como ela teve por Jesus. Aceitem isso no coração de vocês. Somente Jesus salva. Eu tenho plena consciência disso. Mas floresça teu caminho, né? E você que é ateu, né? Abra um pouco o teu coração. Não vai doer, gente. Não dói. Estude realmente no sentido de um pouquinho do coração aberto. Deus, ele bate na porta. Às vezes você tem a graça dele bater na tua porta e se jogar para você. Mas se eu não tivesse aberto um pouquinho a porta, eu com certeza não teria recebido a graça que eu tive. Abra um pouquinho, gente. O que vocês conseguirem. Fala, Deus, eu não consigo mais que isso. Por favor, eu consigo só até aqui, mas me mostra um pouquinho da tua graça. Me mostra um pouquinhozinho, né, que eu sou capaz de acreditar no Senhor. Mateus 7,7. Número da perfeição. Mateus 7,7. Né? Peça e receberás. Peça e receberás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.